Glória a Deus. Voltamos hoje no canal para trazer uma nova mensagem da parte do Senhor. Eu glorifico a Deus por poder estar aqui novamente. Amém. Peço que não leve em consideração barulhos e coisas que podem atrapalhar o vídeo. Amém. Que você preste atenção na palavra, naquilo que o Senhor colocou, naquela mensagem que o Senhor tem para nós nesse final de tarde. Amém. Peço a vocês, como sempre, né, o recadinho de todo o canal do YouTube, que é um recadinho simples, mas que é algo que faz diferença. Amém? Que vocês, se vocês gostarem do vídeo, vocês curtam. Se esse vídeo falou com vocês, comentem, deixem um comentário aí embaixo e vocês compartilhem com todos. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Tá bom? E orem pelo meu ministério, que é o Ministério da Palavra do Senhor, para trazer sempre uma mensagem aqui da parte de Deus para cada um de nós. Amém? Então hoje eu quero compartilhar com vocês, irmãos e irmãs, e todos vocês que estão me ouvindo, uma palavra que está em Mateus, capítulo 6. Amém? A partir do versículo 19, que diz assim: Tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e o desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, já pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou 1 centímetro, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Essa passagem de Mateus, capítulo 6, fala do sermão das bem-aventuranças. Amém? Que são 3 capítulos de Mateus, onde Jesus diz que se assentou e começou a falar um sermão. Ele fez um sermão e começou a falar sobre vários assuntos da vida cotidiana. E aqui nessa parte, no capítulo 6, ele começa a falar sobre tesouros no céu. O que isso tem, o que Deus tem para falar para nós hoje com isso? Em primeiro lugar, ele diz para não acumularmos riquezas, tesouros na terra e riquezas nesse mundo. Isso não significa que Deus não quer nos prosperar, não significa que Deus não quer nos dar coisas boas, que a gente não pode aproveitar a vida, que a gente não pode ter dinheiro, ou que a gente não pode usufruir das riquezas desse mundo. As riquezas podem significar várias coisas, mas o que isso está falando para nós?
Porque onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Aliás, onde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, que a gente não ponha toda a nossa vida naquilo ali. Se nós trabalhamos, vem de Deus. Se nós temos um trabalho, se temos um sustento, tudo isso vem de Deus. E nós não podemos colocar nisso a nossa esperança, porque a nossa esperança tem que estar em Deus. Nós temos que depender somente de Deus e não das pessoas, e não das riquezas, e não das coisas desse mundo, porque esse mundo é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para um propósito. Cada um de nós veio com uma missão. E nós temos que cumprir a missão que Deus nos deu. E não é só para a gente acumular coisas e termos para nós, mas para nós ajudarmos outras pessoas, para nós compartilharmos bons sentimentos, para compartilharmos a vida uns com os outros. Se nós viemos a essa terra, Deus nos colocou aqui com um propósito, com uma missão especial. E cada um de nós tem a sua missão. E quem cumpre a sua missão, parte. Porque nós não somos esse mundo. Nós viemos aqui, como eu digo, é como um trem de passageiros. A gente entra numa estação e anda naquele trem por um bom trecho. Há pessoas que sobem em outra estação, há pessoas que descem, e assim vai a estrada. Até nós chegarmos ao ponto final, o lugar onde a gente tem que chegar. E assim é a nossa vida. Há muitos que entram junto conosco, caminham e vão para a mesma estrada por um tempo e depois se vão. Outros voltam. E nós não sabemos no último ponto da nossa estação, mas nós sabemos que temos um lugar para chegar. Quando nós compramos uma passagem, nós compramos e sabemos para onde vamos, né, e onde nós vamos parar. E que nós temos uma trajetória, amém? Porque uma pessoa, por exemplo, que compra uma viagem, ela sabe que vai descer em tal lugar, né? E ela não vai ficar eternamente ali dentro daquele transporte, seja ônibus, seja avião, seja o que for, amém? Então, isso é só um exemplo para nós entendermos o que Deus quer falar com a gente aqui. Então, não é para acumular tesouros na terra, porque os tesouros dessa terra, as coisas desse mundo, elas se corroem, elas terminam. Até a nossa vida termina, até a nossa vida acaba. E um dia nós vamos partir. E o que Deus quer falar aqui? Que a gente não fique acumulando coisas que a gente vai depois, não vai levar. Porque tudo que a gente acumular nesse mundo, a gente não vai levar para o céu, para onde a gente vai. Quando nós partirmos desse mundo, quando nós morrermos, não vamos levar nada, nem o corpo a gente não leva, né? Levamos as experiências, levamos os sentimentos, levamos as coisas que a gente cultivou nesse mundo, isso eu creio. Mas não vamos levar na nossa casa, não vamos levar o carro, não vamos levar nada. Como eu disse, nem o corpo a gente não leva, o corpo fica na terra, o corpo se desmancha. Mas a nossa essência vai para algum lugar, eu creio assim, né? A nossa alma, o nosso espírito, ele sai do corpo e vai embora, vai para onde tem que ir, para o nosso destino. Mas ficar acumulando coisas aqui, que vai adiantar? A própria Bíblia diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que isso quer dizer? Não está falando do homem em sentido masculino, mas está falando do homem como ser humano, do ser humano em geral. Homem, mulher, criança, jovem, velho, amém? Então, não adianta nós ficarmos acumulando coisas aqui, que nós não vamos levar nada. Nem os nossos animais, nada do que a gente tem aqui, a gente vai levar. Nem a nossa família, porque nada a gente leva. Uns partem antes, outros depois. Acreditamos que depois, no porvir, a gente vai se reencontrar com as pessoas queridas e amadas, né? Mas, então, o que fala aqui, ó? Por que a gente não deve cultivar tesouros na terra? Porque aqui os ladrões escavam e roubam. Escavam porque antigamente os tesouros eram enterrados. Então, podia ir alguém lá achar o mapa do tesouro e acabar
roubando aquele tesouro, escavar lá e tirar da onde a gente enterrou, da onde a pessoa enterrou, ou onde os ladrões roubam, né? Então, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Quais são os tesouros no céu? Os bons sentimentos, as boas práticas, sermos boas pessoas, ajudarmos uns aos outros, né? Ser solidários, fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, né? As coisas que são boas, os bons sentimentos, a gente vai levar as boas experiências, a gente vai levar tudo que é de bom, não vai levar as coisas, não vamos levar coisas materiais, mas sim o que a gente guardar no nosso coração. Por isso que diz, onde está o vosso tesouro, está o vosso coração, né? Então é isso. Porque, porque lá, porque essas coisas ninguém pode nos tirar, ninguém pode tirar nossa fé, ninguém pode tirar o amor, ninguém pode tirar a bondade, ninguém pode tirar as coisas que, a nossa essência, né? Aí diz também, se os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, ou seja, se a gente tiver um bom coração, se a gente tiver um bom olhar, se a gente ver, se nós vermos os outros com bons olhos, tudo será iluminado e a gente terá, e nós teremos, né, coisas boas. Ou seja, que tudo que nós plantamos de bom, nós iremos colher de bom. Por isso que de gentileza gera gentileza. Se eu faço o bem para o outro, eu vou receber o bem também. Mesmo que eu me depare com ingratidão, mesmo que eu me depare com pessoas que não vão retribuir. Mas lá na frente alguém vai retribuir. Se eu fizer o bem, eu vou receber o bem em troca. Mas se eu fizer o mal, é claro que um dia eu vou colher o mal. Eu não vou fazer o mal pensando em receber o bem, porque isso não acontece. É a lei do retorno. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, será iluminado, a tua vida terá luz. Mas se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, estará na escuridão. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão? Ou seja, haverá haverá escuridão. Se a nossa vida for disseminar ódio, ódio, disseminar coisas ruins, brigas e tudo mais, é claro que eu vou colher coisas ruins. Não vou ter coisas boas, né, na minha vida. E aqui diz também, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer um e amar o outro, né, né, ou vai ter mais devoção a um e vai desprezar o outro. Porque ou a gente serve a uma coisa, ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve. Uma coisa que Deus quer dizer para nós, se você se diz cristão, se você se diz de Deus, você tem que viver uma vida de prática da palavra de Deus. Você não pode ser alguém na igreja e fora da igreja ser outra pessoa. Não é tempo de usar máscaras. Deus quer que a gente retire a máscara, que a gente seja de verdade. É melhor a gente ser frio ou quente e não morno, porque a palavra mesmo diz em Apocalipse que se nós formos mornos, Deus, o próprio Senhor Jesus vai nos vomitar da sua boca. Desculpem as palavras duras. Eu não sou de ficar falando palavras de chamando a atenção das pessoas, mas é isso que Deus está mandando eu falar. E eu vou seguir aquilo que Deus mandou. Se essa é a palavra de hoje, receba e use como reflexão para sua vida. Mas em primeiro lugar, a palavra vem para mim, ela passa por mim. Então eu também estou refletindo sobre essa palavra para que ela passe por mim em primeiro lugar. Será que eu estou sendo correta? Será que meus olhos estão? Será que eu não estou com meu coração nos tesouros dessa terra, nas coisas desse mundo? Será que eu estou sendo cristã de verdade? Será que eu estou dando um bom exemplo? Amém? Então, hoje é dia da gente refletir um pouquinho sobre essas coisas. Nem sempre a palavra que Deus vai mandar vai ser uma palavra de prosperidade, ou vai ser uma palavra de paz, ou vai ser uma palavra de alegria, de ânimo. Às vezes, Deus até vai poder nos puxar a orelha, mas diz que Deus é o nosso Pai. E o pai que ama corrige o seu filho. Amém? Então, receba do Senhor, eu recebo em primeiro lugar. Se é para mim, eu recebo.
Mas eu sei que para algumas pessoas e para pessoas aqui especificamente, Deus vai falar. E vai tocar no teu coração e vai ser bênção, em nome de Jesus. Porque Deus não fala nada por acaso. Tudo tem propósito. E tudo Deus fala para nos abençoar e para nos ajudar e a crescer. Amém? No que diz assim, ó, não poderei servir a Deus nem as riquezas. Não, Deus não é contra as riquezas. Deus não é contra que você tenha condições financeiras. Amém? Deus não é contra nós termos riquezas. Mas é contra nós sermos egoístas. É contra nós não sermos generosos. Se Deus nos dá riquezas, Ele quer que nós compartilhemos com as pessoas, que a gente ajude os necessitados, que a gente ajude quem precisa, de verdade. Claro que às vezes nós queremos ajudar e não temos para ajudar. Mas se Deus nos abre as portas, a gente tem que ser solidário. Isso não quer dizer que eu sendo bom, que eu sendo solidário, que eu sendo caridoso, isso vai me levar para o céu, porque a palavra mesmo diz que ninguém se salva por obras, mas a fé acompanha as obras, ou seja, quem tem fé tem boas obras, porque a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu sou bom e não ajudo ninguém, não adianta eu dizer que eu sou um cristão e que eu dou o meu dízimo, a minha oferta e abençoo a igreja, e vejo um irmão necessitado, e vejo uma pessoa passando fome e não faço nada. É como a parábola do bom samaritano. O bom samaritano era aquele homem que não era considerado religioso, que não era considerado homem de Deus, mas que quando viu o seu próximo ali, foi assaltado, foi ferido, estava quase morto, ele teve compaixão, ele ajudou aquele homem. Né? E ele foi justificado. E aqueles religiosos, aqueles ali fariseus, o sacerdote levita, que aliás se achavam os grandes, os tais, diante de Deus, eles ali passaram, nem olharam e saíram, passaram de fininho, o que adiantou, né? Então Deus, hoje a palavra é um pouco pesada, é meio assim, forte, mas eu creio que muitas pessoas vão ser alcançadas por essa palavra, em nome de Jesus, receba. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E continuando diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que Deus está falando aqui para nós? De que nós não andemos ansiosos pelas coisas que a gente tem que ter nesse mundo, que nós não sabemos o dia de amanhã. Mas se Deus nos deu condições, se Deus nos deu trabalho, se Deus nos deu as condições de trabalhar, Ele vai nos dar as condições de nos sustentar. Ele cuida de nós. Isso é uma coisa que Deus quer colocar no coração de cada um de nós. Que nós não sejamos ansiosos. A própria Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, venham as vossas petições, façam as vossas orações diante de Deus, né? Tragam as vossas ansiedades, lancem a ansiedade em oração diante de Deus, que Ele vai cuidar de cada um de nós. Amém? Aleluia. Então, observem as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial cuida de todas elas. Amém? Deus está cuidando de cada um de nós. Isso é um recado que o Senhor tem para muitas pessoas que estão preocupadas. Não se preocupe. Talvez você vai dizer assim, mas eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso do sustento da minha família, eu não sei se vai se abrir uma porta para mim, eu preciso. Mas se Deus cuida das aves do céu, por que Ele não vai cuidar de ti? Se você tem confiado em Deus, se você tem confiança que Deus está contigo, por que Deus não vai te ajudar? Por que Deus vai deixar você passar fome? Não. Diz que fui jovem, hoje sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então tenha certeza de que Deus jamais vai te deixar passar necessidade. Amém? Aleluia. E diz também, porventura vocês não valem mais do que as aves? Nós, seres humanos? Não quer dizer que os animais não sejam importantes para Deus, mas se Deus cuida da sua criação, dos seus animais, Ele cuida dos passarinhos, Ele vai cuidar de nós. Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Não que nós sejamos
mais importantes ou que os animais não contem, não, né? Não é isso. Mas querendo dizer que nós somos a obra-prima de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para adorar a Deus. Então ele vai cuidar de nós porque nós somos filhos. E um pai que ama seus filhos, ele cuida, ele dá o sustento, ele não vai deixar um filho passar fome, ele não vai deixar um filho necessitado, não vai deixar um filho passando dificuldades. Amém? Assim eu creio. Aleluia. Então, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro? Né? Por mais ansiosa que eu esteja, o que vai me adiantar ficar ansiosa se eu não confiar em Deus, se eu não entregar para Deus tudo? O que vai me adiantar ficar ansiosa? Amém?